Galera, 2 horas, boa tarde para quem já está presente. Eu vou dar só uns minutinhos para começar a aula, mas já vou dando uns adiantamentos assim do que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai relembrando, né, que a gente fez semana passada, a gente falou de funções, ficamos basicamente a aula toda falando de funções. E a aula de hoje a gente vai falar sobre modelos matemáticos e vamos falar um pouquinho no contexto de diferentes tipos, famílias de funções. Então, a gente vai ter funções polinomiais, funções lineares, funções racionais. Vamos ver até onde eu consigo chegar. Talvez funções exponenciais, não sei. A gente vai tentar chegar ao máximo, mais longe possível. Mas, vamos ver. E também aí, hoje, no final da aula, eu vou passar para vocês uma lista que, claro, vai ter assuntos que eu não consegui cobrir com vocês que não estão contemplados na lista. Mas a ideia é que vocês façam essa lista, tentem fazer essa lista semana que vem. Para a semana que vem. Então, as coisas que eu não passei, vocês tentar correr atrás, conversar com o monitor, Israel, porque eu acho que vai ser importante para vocês relembrarem isso para quando o Rodolfo entrar com as questões de limites e derivadas, que é o objetivo final do curso, né? Discutir limites e derivadas, que é a parte de cálculo mesmo. Fala, Jackson. Oi, Frota, tudo bom, cara? Beleza? Beleza, boa tarde a todos. Valeu, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos aí a esse segundo encontro nosso. Frota, eu não me lembro, eu estava gravando, né? Você vai gravar, depois você passa os links para mim? Isso, eu tô gravando esse, eu gravei o da semana passada, já joguei no Google Drive, tô gravando esse. Já combinei com o Lucas, vou passar para ele vai editar e colocar no canal. No, no YouTube, fechou. Isso. Ótimo. Porque tem alguns alunos aqui que nem todo mundo consegue participar por ser um horário, né, com a tarde, alguns estão fazendo estágio, estão trabalhando ou alguma outra atividade. Falei, não, a gente vai disponibilizar para vocês as gravações sim, fiquem tranquilos, tá Uhum. bom? Não, até hoje à noite eu mando para ele, aí é questão de editar e vamos ver. Beleza? Acho que o Jackson caiu. Enfim, como eu falei, a ideia de hoje é a gente discutir. Diga lá. Não, eu tô aqui, eu cortei para não. Beleza, beleza. Valeu, manda ver. Valeu. Então a ideia de hoje é basicamente a gente discutir, pegar essa bagagem que a gente discutiu de funções semana passada e a gente vai aplicar a problemas concretos. Fenômenos concretos. Como entender fenômenos concretos usando matemática, meio que essa é a ideia. E a gente vai usar como contexto, como linha mestra aí, para a gente puxar todos os nossos conceitos que nós vamos introduzir hoje, e a gente vai usar a epidemia do coronavírus. Que tem, claro, naturalmente uma discussão matemática intrínseca aí, que é a questão da epidemiologia da doença. Então é isso que a gente vai fazer hoje, mas antes de chegar na parte de modelagem mesmo, eu quero só fazer uma rápida revisão do que a gente viu semana passada. Então eu vou mostrar aqui para vocês o PDF, daí esse PDF também eu vou passar para vocês terem e estudarem com ele, tá? Mas basicamente, semana passada, o que a gente estudou? A gente estudou funções. Eu falei que funções podem ser entendidas de várias formas, como um mapa, como uma transformação, como uma relação, como uma regra. Então, são 4 entendimentos de funções que nós podemos ter. Aí eu dei alguns exemplos, né? Imagine um custo de uma fábrica, você vai ter o custo total, você vai ter custo total dependendo de uma quantidade, aí você pode fazer uma forma funcional para isso, né? Que é o CT em função de quê? E aí a gente pode dar mais estrutura para essa forma funcionar e colocar uma equação aí, que é, por exemplo, que é o cubo mais 2, que é o quadrado mais 10, que a gente vai ver hoje é um polinômio. Então ele tem características bem peculiares. Depois disso a gente falou um pouquinho de receita. De novo, só dando exemplos de funções, né? Eu falei, a gente pode entender a receita de uma empresa como de uma fábrica, né, como uma função das vendas ou da quantidade vendida. E de novo, a gente fez aí uma relaçãozinha aí, RT igual a 10 vezes V, ou 10 vezes Q, né? Lembra que o nome é a gente que está definindo. E por fim, o lucro da fábrica vai ser π, que é uma receita menos custo. Aqui eu fiz uma função que é extremamente importante na área de negócios,
usando um raciocínio bem elementar de funções. Então, isso foi meio que a introduçãozinha que a gente fez para começar a falar sobre o tema. Ao definir função, é importante lembrar isso, bem importante, que a função f é uma lei que associa cada elemento x em um determinado conjunto D a exatamente um elemento f de x em um conjunto E. Então, exatamente, ele está sublinhado porque é uma associação de 1 para 1. Então, eu fiz o desenho aqui, né? Você tem algumas representações de funções. A primeira é esses dois conjuntos. Tem o conjunto D aqui, tem o conjunto E. Você tem essa lei que transforma D em E. Né? Você leva um conjunto de números a outro conjunto de números, isso através dessa transformação, desse mapa, que é exatamente a função. 2, você tem aí a função como essa maquininha. Então, a maquininha que você tem uma entrada, você joga essa entrada nessa maquininha, ela transforma e isso tem uma saída. Tem em inglês seria input-output, né? Em português você tem uma entrada e uma saída. Uma coisa inicial e um resultado. Então, por exemplo, você coloca uma quantidade Q, joga na fábrica ou na maquininha ali, vai sair o custo total, sei de quê. Aí aqui eu tinha colocado aqui da criptografia, né, para vocês. E eu achei bem interessante porque esse final de semana saiu o trailer do novo Batman, com o cara que fez Crepúsculo, que eu particularmente eu estava cético com relação à qualidade do filme, mas agora que eu vi o trailer, eu acho que o filme vai ser legal. Mas por que eu estou falando disso? Porque, se vocês lembram, a criptografia aqui estava escrito Batman e Robin. Então, coincidentemente, o vilão do novo filme é o Charada. E o Charada, nesse filme, ele é um serial killer, agora. Né? Dê uma olhada no trailer lá. E ele coloca uma charada criptografada para o Batman. E se vocês procurarem, vocês vão achar já como as pessoas já solucionaram a charada, a criptografia. Também, sim, eu achei interessante porque eu falei disso, né? Mas dê uma olhada lá, a lição de casa, ver o trailer do Batman, que você vai ver que ele colocou e assim o jeito que eles descobriram é exatamente pensando em funções, né? Como é que você consegue transcrever os símbolos lá que eles tinham no alfabeto. Então, é a lição de casa para vocês. Ver o Batman. Lição de casa fácil. Beleza? Então, quais são as definições aqui que são importantes para a gente lembrar? Que a gente vai usar hoje bastante. O que é o domínio da função? Conjunto de todas as entradas disponíveis, ou seja, o conjunto de coisas que eu posso colocar na minha máquina. Imagem é o conjunto de todas as saídas possíveis. O que sai da máquina, uma vez que eu coloquei essas entradas? Variável independente e variável dependente. Como eu falei, isso aqui é bem comum em estatística. A variável dependente, pelo próprio nome, ela diz, ela depende do que é colocado na máquina. Então, ela é o resultado. O resultado da função f quando você aplica x. Então, a variável independente, a variável que é utilizada como insumo para essa máquina é a variável independente, que a gente vai, em geral, chamar de x. Então, f de x é o valor da função de x em x, e a gente vai, em geral, igualar isso a y. Como eu falei, isso é uma convenção, você não precisa respeitar isso, você pode usar z, você pode usar w, você pode fazer o que você quiser. Mas na matemática convencionou-se usar y igual a f de x. Tá? Inclusive f, você não precisa usar f também, você pode usar φ, você pode usar o que você quiser. Mas assim, para a comunicação ficar mais fácil, a gente tende a usar esses símbolos que são mais comuns. Terceira representação que a gente discutiu rapidamente são os gráficos de funções. Então, lá eu lembro que eu mostrei a primeira definição aqui mais formalzinha para a gente já pegar mais a maturidade matemática, né? Perder um pouco o medo de símbolos. Então, eu falei lá, se f for uma função com domínio A, então seu gráfico será o conjunto de pares ordenados. Lembra que eu defini pares ordenados, né? Quando você tem duas retas, quer dizer, dois pontos, esses pontos têm uma determinada ordem.
né? Isso vai determinar lá o plano cartesiano que a gente discutiu, né? Você tem uma reta na direção horizontal e uma reta na direção vertical, isso cria um par ordenado. Então, x e f de x tal que, lembra que a barrinha tal que, x pertence ao conjunto D. Então, isso que está descrito aí. A gente vai falar em palavras. O gráfico de f consiste em todos os pontos x, f de x, ou seja, todos os pares ordenados desse plano cartesiano, tais que y igual a f de x, ou seja, o resultado da nossa função, e x existe, em certo sentido, ela está no domínio de f. X é possível. E a gente ficou um tempão aqui falando de domínio e imagem. O que é o domínio, o que é a imagem. Então eu falei, bom, nesse contexto específico, a gente definiu que o domínio é essa parte roxa aí. Se for uma escolha minha. Dado que o domínio é essa parte roxa, como é, de certa forma, é um espelho, né? Não é um espelho no sentido que tudo que acontece do lado acontece exatamente do outro lado. Mas é um espelho na medida que o que acontece na imagem está limitado pelo que acontece no domínio. Então, se o domínio vai de x1 a x2, a imagem, nesse contexto, vai estar restrita a y2 e y1, ou f de x2 e f de x1. Então, sempre treinem para isso estar claro na cabeça de vocês. y1 igual a f de x1, y2 igual a f de x2. Isso é uma coisa bem importante para a gente ter fixado. Tá? Então, basicamente, isso aqui é um exemplo de domínio e imagem de função. Eu mostrei duas possibilidades, né? Uma possibilidade é essa, a roxa e a azul, e a outra possibilidade é exatamente a salmão aqui e a marrom. E aí eu mostrei um pouquinho um exemplo mais concreto, usando números, né? Usando usando o algebrismo. Então, eu falei para vocês que uma das melhores maneiras de você plotar uma função, desenhar uma função, é você avaliar a função em diferentes pontos. Então, o que você faz? Você pega y igual a f de x, que é esse caso aqui, 2x menos 1, a função que eu dei para vocês. É muito interessante você fazer essa tabelinha. Coloca x numa coluna, f de x em outra, que é igual a y, né? Lembra isso? E vai brincando com os números. Coloca lá x igual a 0. Quando x igual a 0, você avalia aqui, vai dar x igual a 0, você vai dar f de 0, que vai dar 2 vezes 0, menos 1 é menos 1. Então, você vai ter que, quando x é 0, f de x é menos 1. E vai fazendo isso para todos os pontos. Não precisa fazer para todos, mas faz para uns 6 pontos, mais ou menos. Você já vai ter uma cara de como o seu gráfico da função vai se comportar. Você vai colocando cada ponto ali no plano cartesiano, né? Faz ali, numera bem os eixos, e você consegue traçar uma reta com uma certa facilidade. Se for uma reta, pode ser que seja uma parábola. Mas se você traçar 6 pontos, mais ou menos 7 pontos, parece que vai fazer mais sentido, tá? Porque assim, 2 pontos, pode ser que você se engane que é uma reta e não é uma reta. Então faz 6 pontos, faz 7 pontos. Se tiver um comportamento parabólico, alguma coisa assim não linear, você vai dar para ver também, tá? Hoje em dia, vamos ser honestos, o que você faz? Você pega essa função e joga numa calculadora gráfica, né? O principal é você entender por que o gráfico é daquela maneira. Eu não imagino que você vai ficar desenhando o gráfico o resto da sua vida, mas eu acho que é importante você olhar para a função e saber por que a função se comporta daquela maneira. Você olhar o gráfico, olhar a função e entender por que o gráfico por que aquela função é daquele gráfico. Então, esse é um treino que a gente vai fazer um pouquinho hoje também, tá? E aí eu também acabei a aula falando um pouquinho dessa fórmula, da fórmula da inclinação da reta, né? Que é o famoso lá, ioiô, michiochô, y0 igual a m de x menos x0. Isso é a inclinação da reta, né? Você faz a fórmula ali, que é o ΔY sobre o ΔX. Isso aqui em cálculo vai ser a base, é fundamental. Entender ΔY sobre ΔX quando o ΔY é pequeno e quando o ΔX é pequeno. Essa é a base do cálculo, que eu não vou dar spoiler, vou deixar o Rodrigo... Rodrigo não, eu sempre falo... eu sempre confundo o Rodrigo e o Rodolfo. O Rodolfo se divertir com isso com vocês.
Beleza? Então, essa aqui é a fórmula da inclinação da reta. E aí, aqui a gente colocou que o resultado é 2. E isso aqui representa exatamente essa inclinação dessa reta aqui. 2, então, ou seja, positivamente inclinada, ela aponta para cima. Quanto mais x, eu coloco na usina ali, mais y é o produto de resultado. Tá? E a gente fechou resolvendo o código aqui, Batman e Robin, como eu tinha mostrado, é uma função. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Eu não estou conseguindo ver o chat de novo, mas deixa eu ver. Se aparecer alguma coisa aqui no chat, eu te aviso lá. Ah, beleza. Valeu. Então tá. Então vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é modelos matemáticos. Tá? Especificamente, a gente vai falar de tipos de funções. Então lembra que uma função pode ser um modelo matemático. E a gente vai falar de alguns modelos mais fundamentais, porque eles vão ser muito utilizados em toda a trajetória de vocês de cálculo e também vão ser muito utilizados para entender a modelagem econômica também, né? Porque quando você vai pensar em micro e macro, a gente usa essas funções de inúmeras maneiras. Mas eu acho que o jeito mais legal de entender isso agora, nesse momento, até porque o contexto, a gente está vivendo isso há alguns meses, é entender isso com o problema que nós estamos vivendo nesse exato momento, que é o coronavírus. Então, meio que a pergunta que vai nortear a aula de hoje é como entender fenômenos concretos, que também é uma pergunta que responde um pouco aquela ideia, pô, por que eu estou estudando matemática? Por que eu não posso pular isso, já que os computadores estão fazendo tudo para mim? Então, essa é um pouco, a gente vai tentar vender a ideia que porque é importante você estudar matemática. Então, a ideia é como entender fenômenos concretos, ou seja, entender o mundo usando matemática. Essa é a pergunta que se coloca para a gente aqui, que a gente vai tentar converter vocês para a nossa seita aqui, que é a seita das pessoas que gostam de matemática. Então eu vou fazer um esqueminha que eu acho que vai ajudar vocês, tipo um mapinha mental aqui. Que é o seguinte, a gente vai começar com a ideia que nós temos um problema, que é a epidemia. Então esse aqui é o nosso problema. Ou a coisa que nós estamos tentando entender. Tá? Uma vez que eu tenho esse problema, então isso aqui, o que eu faço? Bom, o procedimento comum que você vai ver de como se modela um problema, como se cria um modelo matemático para um problema, ou a cara que tem um modelo matemático, então isso aqui eu peguei do Stewart, que é o livro de cálculo mais comum, é muito usado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente usa bastante o Stewart, mas usa bastante também o Guidorizi. O Guidorizi tem volume 1 e volume 4, mas eu acho que o Guidorizi é um pouquinho menos didático que o Stewart, então eu prefiro o Stewart, tá? Para quem quer se aprofundar mais, é o que eu recomendaria. Então, uma vez que a gente tem um problema, que é a epidemia, como é que eu posso entender o que vai acontecer com a curva epidemiológica de infectados no Brasil? Então, essa é a pergunta. Chegou o primeiro infectado aqui e a gente quer saber o que vai acontecer ao longo do tempo com o número de infectados. Claro que isso é um problema que vai envolver tanto estatística quanto matemática, mas o primeiro passo é fazer um modelo matemático. Então, a ideia é que a gente vai gerar lá um número de hipóteses, né? Eu tenho umas ideias, historicamente a gente viu que no começo você tem um monte de infectados, aí de repente chega num período que você tem
um apogeu de infectados, e a partir daí esses infectados começam a descer. Isso é uma hipótese que eu tenho. E a questão é, quando a gente vai pensar matematicamente, é como é que eu formulo, eu saio do meu problema e formulo um modelo com base nessas hipóteses. Então, aqui eu vou ter hipóteses e eu vou formular um modelo matemático. Então, eu tenho as hipóteses que vão me dar uma estrutura para o meu modelo. Então, aqui o que eu faço? Aqui eu formulo o modelo matemático. Ou seja, eu estou inventando uma abstração, um conjunto de símbolos que eu acho que vai representar bem o meu problema. Então, lembra que eu falei, o mapa de Curitiba não é Curitiba, mas ele representa muito bem Curitiba. Então, eu tenho um problema, eu vou dar estrutura a esse problema via um conjunto de hipóteses, um conjunto de axiomas. Isso vai me permitir formular um modelo matemático. Uma vez que eu tenho um modelo matemático formulado, como é que eu vou entender o que está acontecendo? Então, eu tenho a terceira parte desse meu mapa mental aqui. Eu vou tirar conclusões matemáticas, ou conclusões lógicas, vou colocar aqui. Conclusões lógicas que seguem necessariamente da formulação do problema, do meu conjunto de hipóteses. Então, eu tenho um conjunto de hipóteses, esse conjunto de hipóteses está associado ao meu problema, que nesse caso aqui é o coronavírus, ou a epidemiologia do coronavírus. E através disso, lembra, tem um problema. Modelar o número de infectados, entender o número de infectados. Eu tenho uma hipótese. O número de infectados vai crescer até um certo ponto, e aí ele vai atingir um número, um ápice, e a partir daí ele vai cair. Então, essa é a minha hipótese. E eu vou criar uma fórmula matemática para representar isso. É um conjunto de equações que vão tentar representar isso. Desse conjunto de equações, que vão ter uma estrutura imposta pelas minhas hipóteses, eu vou tirar as conclusões lógicas que seguem dessa estrutura matemática. Tá? Então, isso aqui, a gente vai falar que é um processo de resolução. É a resolução analítica do modelo. Então, o problema com um conjunto de hipóteses vai me permitir formular um modelo matemático. Uma vez que o modelo matemático está pronto, eu vou usar as ferramentas que nós temos disponíveis de matemática para fazer uma solução analítica para esse modelo. Então, eu vou ter conclusões lógicas. Dessas conclusões lógicas, dessa estrutura que está montada agora, que vai ter um conjunto de conclusões, eu vou ter o passo que seria o passo mais fundamental e é o passo que torna meu modelo útil, que é exatamente as previsões. As previsões que vão ser feitas com base nessa estrutura teórica e analítica que eu montei. Então, isso aqui é a cara do modelo matemático. E, por consequência, todo modelo econômico que usa matemática vai ter a mesma cara também. Então, eu tenho hipóteses, eu tenho um problema, que vai gerar hipóteses, que vai gerar a formulação do modelo matemático, que vai me permitir fazer uma resolução analítica dele. Eu vou tirar aí conclusões lógicas. Também eu fiz conclusões lógicas aqui. Conclusões lógicas. E aí eu vou ter um conjunto de previsões. Previsões sobre o problema concreto. Então, eu consigo aqui falar, por exemplo, que o número de infectados em, sei lá, agosto de 20 vai ser 100 mil. Então, isso é uma conclusão que saiu
né? Então, uma previsão. Primeira previsão. Então, isso saiu do meu... toda essa estrutura lógica. Tá? Eu vou colocar aqui outro número só para o exemplo ficar mais concreto. Então, ó, imagine que lá em maio, eu falei que o número de infectados em agosto seria 20 mil. É o número de mortes, sei lá. Número de infectados, vamos colocar assim. Número de mortes vai para ficar melhor o exemplo. Então, essa foi a minha primeira previsão, usando essa estrutura que eu criei me deu esse resultado. Então, o que tem aqui, esse último passo importante, é exatamente a interpretação do modelo. Então, eu tenho um problema que me gerou a formulação do modelo matemático, resolvo esse modelo, eu tenho conclusões lógicas, eu uso essas conclusões lógicas para interpretar, eu interpreto essas conclusões e aí eu tenho previsões. Só que aí, por exemplo, eu tenho aqui um resultado que o número de mortes vai ser 20 mil, nesse modelo que eu criei. E aí chega ao longo os dias vão passando, a gente vai vendo que talvez esse resultado aqui não está muito bom. Ele não tá tendo aderência à realidade. Tá? Então, o modelo ele só é útil enquanto ele tem aderência à realidade. Se o modelo não tem aderência à realidade, se ele não explica a realidade, ele passa a ser inútil. Ou ele não é tão útil como deveria ser. Então, o passo fundamental para qualquer modelo, qualquer tentativa de interpretação da realidade via matemática, é esse passo aqui, que é o teste. Eu vou testar minhas previsões do meu problema. Então, aqui eu tenho um processo circular, que eu faço todo um conjunto de previsões com base no meu problema inicial. Quando essas previsões não têm aderência ao problema, o que eu faço? Eu reformulo meu modelo e inicio de novo. Então, esse processo aqui, na verdade, ele é contínuo. Então, eu vou ter uma segunda previsão, vou ter uma terceira previsão. Isso continuamente. Então, sei lá, segunda previsão de 30 mil. Outra previsão de 50 mil. À medida que eu vou torcendo os parâmetros do modelo, à medida que eu vou mudando a estrutura específica das funções, à medida que eu vou mudando essas coisas, eu vou tendo previsões diferentes. E eu vou tentar com que essas previsões reflitam exatamente o que está acontecendo na realidade. Isso aqui é muito parecido com o que está acontecendo em estatística. Então, o que é a econometria? Econometria é exatamente pegar esse processo aqui, que eu estou descrevendo, e adicionar mais um, que é bater essas previsões com os dados. Ver se os dados que estão surgindo estão fazendo sentido com o meu modelo. Aí tem um conjunto de técnicas de estimação, de inferência, de teste, que vai ver se o teu modelo matemático estatístico explica bem a realidade. Então, a econometria, basicamente, tem essa base aqui e adiciona a isso o conjunto, o kit de ferramentas da estatística e as teorias necessárias para entender os problemas estatísticos. Claro que epidemiologia é um problema matemático e um problema estatístico, mas a base, o primeiro passo é exatamente em tentar dar uma estrutura abstrata para um problema que não é, em um certo sentido, não é abstrato. Né? O vírus não tem uma fórmula colada na testa dele. A gente tem que tentar entender usando a inteligência humana que desenvolveu a matemática. Tá? Então, isso aqui a gente tem inúmeras aplicações. Né? Eu vou citar 3 aqui, só para a gente ter assim, as aplicações que são possíveis. Então, a que a gente está falando agora, uma aplicação desse tipo de estrutura, esse tipo de pensamento, é epidemiologia. Tá?
Segunda aplicação aqui. Modelos econômicos, macroeconômicos, modelos microeconômicos. Terceira aplicação, climatologia, por exemplo. Então, se você pega lá, está tendo um furacão nos Estados Unidos, né? Então, se você pega, vai em qualquer site dos Estados Unidos, aqui até alguns sites brasileiros tem, você vai ver uma trajetória esperada do furacão que vai fazer nos próximos dias. Isso aí é um exemplo de um modelo matemático que está sendo desenvolvido para entender o comportamento daquele furacão. Isso é uma equação diferencial ordinária, que é exatamente, perdão, uma equação diferencial parcial, que é exatamente o objeto final do cálculo. O último cálculo que vocês estudam, se vocês fizerem toda a trilha de cálculo lá na engenharia, por exemplo, o último cálculo é o cálculo diferencial, que é exatamente o cálculo no tempo. Né? Então, que é o cálculo que o Newton desenvolveu exatamente para resolver os problemas que ele precisava. Então, todos esses exemplos aqui, essas disciplinas, elas são objetos de modelagem matemática. Ou exemplos de modelos matemáticos. Beleza? Alguma dúvida até agora? Dessa introduçãozinha? Então, beleza. Então, qual que é o tema hoje? O tema hoje é a gente tentar entender o problema concreto. Então, o problema concreto é a epidemiologia do coronavírus, do Covid-19. E a pergunta que a gente vai tentar responder hoje, vou tentar criar modelos que respondam isso, qual é a taxa ou a velocidade de aumento de casos, ou seja, como é que a doença vai se espalhar. Então, claro, a gente já está numa fase que a gente está discutindo quando que a epidemia vai parar, né? A gente já está nessa fase, parece que o pior já passou, num certo sentido, mas não sabemos. Primeira vez que eu dei esse exemplo aqui foi 6 meses atrás, 5 meses atrás. Então a coisa estava um pouco mais viva, assim. Essa pergunta, né? Como é que vai ser o perfil epidemiológico dessa doença? Mas enfim, a questão permanece a mesma. A partir de agora, qual que vai ser a taxa de velocidade de aumento de casos? Ela vai ser crescente, decrescente? Ela vai ficar num platô, como estão dizendo, até você ter uma vacina? A gente não sabe. Então, o problema concreto, acho que permanece o mesmo, e todo o processo que a gente vai tentar fazer para tentar entender o problema permanece o mesmo. Então, esse aqui é o nosso problema concreto. Claro, eu podia tentar outros problemas, eu podia tentar falar sobre custos, sobre lucro, sobre receitas. São várias opções. Na verdade, a modelagem matemática não tem... Você pode tentar modelar o que você quiser. Se você conseguir descrever o seu fenômeno de interesse, você pode fazer o que você quiser, na verdade. Claro que você tem que mostrar que aquilo faz algum sentido na explicação, senão o modelo é inútil, aí não tem... O último teste da sua viagem, vamos dizer assim, é se ele consegue descrever a realidade. Tá? Bom, uma vez colocando esse problema concreto aqui, que é qual a taxa ou a velocidade do aumento de casos, a gente vai ter meio que a busca da aula de hoje, que vai nortear a apresentação dos diferentes tipos de funções que nós vamos ver, diferentes tipos de modelos, exatamente buscar funções matemáticas ou estruturas matemáticas que descrevam esse fenômeno. Então, eu quero descrever exatamente a taxa ou a velocidade do aumento de casos. Então, que descrevam
esse fenômeno. Beleza? Eu sempre lembro do Ronaldo quando fala fenômeno, que é... Minha geração foi a primeira Copa que eu realmente vi, assim, foi 2002. 94 estava vivo, tinha 4 anos, mas não entendia muito bem o que acontecia. Mas em 98 fiquei frustrado, mas em 2002 eu lembro que foi minha primeira Copa que eu vi ganhar de fato, assim, então realmente as memórias são boas, porque hoje em dia tá triste a situação. Beleza? Foi a última Copa, né? Foi a última Copa, 2002. Foi a última Copa que a gente ganhou, isso aí. O resto depois foi só sofrimento. Total, né, cara? Com esse Neymar ainda, esqueça, cara. É triste. Há controvérsias. Depois, tem até umas aplicações para modelagem de futebol que é bem interessante, mas acho que não vou conseguir. Se um dia alguém quiser, a gente pode... Quando o mundo voltar ao normal, que a gente se trombar na PUC, a gente pode falar sobre matemática e futebol. Mas beleza. Qual que é a ideia? Qual é a taxa ou a velocidade do aumento de casos? Esse é o problema concreto. O nosso objetivo agora é buscar funções matemáticas que descrevam esse fenômeno. E a gente vai agora fazer... Eu vou simplesmente apresentar funções matemáticas diferentes que vão ter algum tipo de poder na explicação desse fenômeno. E a gente vai ver se isso faz sentido ou não. E, basicamente, a invenção desse conjunto de modelos, de funções matemáticas, exatamente na história da matemática, eles surgiram para explicar problemas concretos. Então, a ideia de você ser um bom analista matemático é exatamente você saber um conjunto de ferramentas, que são os conjuntos de modelos, de equações, de funções, e na hora que você vê um problema, você saber exatamente qual ferramenta você vai usar para o problema. Então, você não pode, dependendo do tipo de parafuso, você tem que usar um tipo de chave de fenda. Você não pode usar a mesma chave de fenda para todos os problemas. Né? Então, tem aquela expressão, para quem tem cabeça de martelo, tudo é prego. Então, em matemática, isso é bem importante, porque se você não pode pegar uma cabeça de martelo e tentar pregar tudo que você vê, porque nem todos os problemas concretos que estão aí, eles são resolvidos com um martelo. Tá? Então, a gente precisa entender exatamente... Às vezes, a matemática pode nem conseguir resolver esse problema. Mas, enfim, se ela conseguir ser atacada pela matemática, a gente tem que entender as diferentes ferramentas que nós podemos usar. Então, primeira etapa do processo é a gente tentar modelar ou entender o problema da taxa de transmissão ou da taxa de crescimento da epidemia usando um modelo mais simples, né, que é o modelo linear. Então, o modelo linear, para ser bem pragmático e bem direto, é a ideia que y, ou seja, o resultado, é uma função linear de x. Tá? Então, essa é a ideia em geral, como a gente pensa numa função linear. Então, y é uma função linear de x. Então, o que é linear, a gente já vai definir mais claramente. Uma função linear de x. Então, o gráfico da função é uma reta. Então, acho que esse é o jeito mais fácil de pensar a linearidade. O gráfico de uma função, o gráfico da função, né, é uma reta. Então, coisas lineares, elas são retas. E aí, a gente vai ter uma estrutura bem específica para funções lineares. Então, toda função linear vai ter essa cara aqui. Você vai ter y, que é igual a f de x. E a gente vai ter a seguinte cara para uma função linear. Você vai ter m vezes x mais b. Tá? Como eu falei, essas letras que nós estamos usando são convenções. Eu posso usar qualquer outro tipo de letra. Mas se convencional usar essas para ficar mais fácil o entendimento. O que isso significa? Essas letras aqui. Então, x, como a gente sabe, é a variável independente. Y é a variável dependente. O que é m? M
é a inclinação da reta, ou que a gente chama de coeficiente angular. Lembra que se é uma função linear, então o gráfico da função é uma reta, a inclinação dessa reta é o coeficiente angular. Coeficiente angular. E a gente já vai ver a interpretação dele, que é bem importante. E B, o que é B? B é o que a gente chama de intercepto, ou a intersecção com o eixo X. Então, isso aqui é a intersecção. Eu não sei escrever isso. Interseção. A gente fica estudando matemática e desaprende português. Então, mas como não é uma aula de português, então só me perdoar meus erros aqui. Então, interseção com o eixo Y. Tá? Então, a gente tem essas duas letras aqui, coeficiente angular da reta, o M, interseção com o eixo Y é o B. O que é X? X é variável independente, lembra? É o que você coloca na máquina. Então, essa aqui é a variável independente. E Y é o resultado, que é exatamente a variável dependente. É o que sai da máquina. Então, aqui é a variável dependente. Beleza? Isso fica muito mais claro quando a gente desenha o gráfico. Então, eu vou desenhar um gráfico aqui bem geral, que pode representar toda uma família de funções lineares. Então, eu tenho, por exemplo, aqui y, tenho aqui x, e eu vou desenhar o gráfico de uma função linear, que vai ser mais ou menos assim. Tá? Não está bem uma reta, então deixa eu tentar fazer isso mais linear. É o que nós temos. Então, aqui eu tenho a função, lembra o gráfico da função representa o conjunto de dois pontos dele, que x está no domínio da função e y existe. Então, exatamente a união de todos esses pontos aqui, eu vou traçar esse gráfico. E como é que eu identifico, por exemplo, a interseção com o eixo y? Isso aqui é simples, né? Onde que essa função azul aqui cruza o eixo y? Bom, cruza nesse ponto. Então, aqui é o B. Esse é o ponto B. Que é exatamente isso aqui que está representado nessa função. E o que é o coeficiente angular? É exatamente a inclinação dessa reta aqui. Esse é o M. E o que a inclinação dessa reta está mostrando? Ela está mostrando qual que é a taxa de crescimento de y quando eu vario x. Percebe? Então, olha só. Quando eu vario x, por exemplo, daqui até aqui, então eu tenho uma variação de x aqui, que eu vou chamar de ΔX, né? Eu tenho aqui um x1, aqui um x2. Então, eu variei de x1 para x2, né? Me desloquei, pensa em alguém andando. E o que aconteceu com y? Então, y se deslocou da onde? Ele saiu daqui. Então, aqui eu tenho o y1. E ele foi até aqui. Aqui eu tenho y2. Então, eu tive essa variação em y aqui. Que é o meu delta y. Então, em geral, a gente costuma colocar isso aqui, ó. O gráfico tá mal desenhado, mas acho que vocês pegam a ideia. Aqui é delta y. E aqui é delta x. Então, os caras devem estar me ligando aqui para oferecer plano de internet, alguma coisa assim. Tá? E aqui é delta x. Então, o que isso está me dizendo? Está me dizendo que o quanto que y muda quando eu vario x. Se é uma função linear, eu vou conseguir saber a mudança
fazendo exatamente ΔY sobre ΔX, que é a fórmula do coeficiente angular ou da inclinação da reta. Beleza? Então, isso seria a ideia formal do que é uma função linear. E aqui já tem um insight mais importante quando a gente pensa em modelagem usando funções lineares. Veja só, se eu sair de x1 para x2, ou se eu sair de x2 para x3, por exemplo, o que está acontecendo com a minha função, com o meu y? O que está acontecendo é que as variações em x causam variações constantes em y. A variação em y não muda. Quanto mais eu aumento o x, não vai aumentar a taxa de mudança de y. Ele está variando de um modo constante. Então, qualquer fenômeno que varia uma taxa constante pode ser interpretado como uma função linear. Então, esse é o insight aqui, ó, funções lineares variam. Eu vou fazer um exercício numérico, vai ficar mais claro isso, tá? Variam a uma taxa constante. O que isso quer dizer? Então, a gente vai fazer agora exatamente o exercício que a gente está tentando resolver. Eu vou colocar 2 exclamações aqui. Então, eu vou chamar aqui de N o número de infectados. Lembra que eu falei que eu posso colocar nos eixos qualquer letra que eu queira. Então, N é o número de infectados. E T é o tempo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma função linear para o número de infectados ao longo do tempo. Ou seja, eu vou tentar explicar como é que vai ser o comportamento da epidemia nos próximos meses. Então, se vocês lembram lá, o que eu faço agora? Eu preciso pegar, eu tenho meu problema, que é N, número de infectados, que eu já chamei de N. Eu tenho T, que é o tempo, e eu vou criar uma função para isso. Então, eu vou chamar isso de N de T. Ou seja, o número de infectados depende do tempo. É uma função do tempo. Então, deixa eu fazer assim, só para mostrar que a gente está se referindo a essas coisas aqui. Então, esse N é exatamente esse N. Então, o número de infectados é N e T é o tempo. N é uma função. Os infectados é uma função do tempo. E aí eu vou fazer a seguinte hipótese, que a cada dia o número de infectados cresce em 500 casos. É uma hipótese que eu fiz. O que isso significa? Estou falando que a inclinação dessa minha reta vai ser 500. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma equação para isso. Então, eu vou ter que N, que é uma função de T, que lembra, eu posso chamar isso aqui do que eu quiser. Então, o correto seria assim, f de t igual a n, tá? Mas eu acho que fica mais confuso assim. Então, vamos deixar n de t. Então, n de t é igual. Ó, eu vou só imitar isso aqui, ó, m de x mais b. Então, vai ser m vezes t mais b. Então, o que é m? M é o coeficiente angular. Qual que é a velocidade de crescimento de casos? Bom, isso é uma hipótese que eu vou tentar descobrir. Mas eu posso começar com um palpite. Meu palpite vai ser que esse M é 500. Então, meu primeiro palpite. M é igual a 500.
Primeiro palpite. Parece escrito Ralph, né? Palpite. O B é mais fácil nesse caso, né? Se o B é o coeficiente, é o intercepto com eixo Y, nesse caso Y é o número de infectados. Então, quando o tempo é igual a zero, né? Porque nesse caso aqui, esse eixo Y aqui, o X sempre é igual a zero, percebe? Porque aqui é zero. Nesse ponto aqui, né? Então, tudo que está no eixo Y aqui tem X igual a zero. Então, nesse contexto aqui, o N igual a zero, o número de infectados é igual a zero. Então, B é sempre zero. Então, B é zero nesse caso. Então, minha função, basicamente, é N de T, que é igual a 500 vezes T. Então, essa é a minha função que vai modelar o número de infectados pelo coronavírus nos próximos dias. E aí, o que eu faço? Eu faço aquela tabelinha. Eu tenho T aqui, eu tenho N de T aqui. E aí, basicamente, é um processo de eu colocar diferentes números de T e eu vou ter a evolução da epidemia aqui. No tempo zero, no dia zero, eu não tenho infectados. No primeiro dia, eu tenho 500. No segundo dia, eu tenho 1.000, né? 500 vezes 2. No terceiro dia, eu tenho 1.500. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, no dia 100, eu vou ter aqui, por exemplo, N de 100, que é igual a 500 vezes 100, que é igual a 50.000. No dia 100 eu vou ter 50.000 infectados. E assim eu estou tentando entender como a epidemia se comporta. Se eu jogar num gráfico, onde aqui é o tempo e aqui é o número de infectados, vai ser uma coisa assim. Isso aqui vai ser bem inclinado. Vai ser uma coisa assim, mais ou menos. Então, claro, a escala está estranha aqui, mas seria... Aqui é 1, aqui seria 500, aqui é 2, aqui seria 1.000. E aí eu tenho uma função que explica o comportamento da epidemia. Aí a pergunta que fica é a seguinte: isso aqui é útil para explicar a epidemia ou não? O que vocês apontam como problemas, possíveis problemas nesse tipo de função para explicar o crescimento do número de infectados ao longo do tempo? O que vocês... Se alguém se arrisca a falar. Acho que tem alguém falando. Ninguém se arrisca? O número de infectados não é constante. Perfeito. O que mais? O crescimento dos infectados, se diz, né? Não é todo dia que você cresce 500. Boa, muito bem, isso aí. Tem mais uma coisa que eu queria que vocês falassem antes de eu passar para o próximo. O número de infectados não é constante, não cresce a taxas constantes. E tem mais alguma coisa aqui que essa função não consegue explicar.
O que acontece 1000 dias depois, nessa função aqui? Porque, assim, a nossa intuição, ou o nosso sonho, é que um dia isso aqui acabe, né? O número de infectados acabe. O crescimento é infinito, perfeito. Isso aí. Vai ter mais gente infectada do que a população brasileira. Isso. Exatamente. Então, o problema dessa função, para modelar uma epidemia, é que ela não tem fim. Cada dia que passa tem mais infectados. Então, depois de 1000 dias, você vai ter milhões de infectados e você não tem um fim para isso. A função não consegue contemplar uma redução do número de infectados ao longo do tempo. E isso que a gente chama de comportamento não linear. Essa coisa que ela cresce de uma forma e depois ela começa a decrescer, ou ela tem curvas no seu crescimento, a gente chama de comportamento não linear. Então, quando as coisas têm comportamento não linear, a gente precisa usar outras ferramentas que os modelos lineares não comportam. E isso nos traz naturalmente para a discussão de polinômios. Então, o interessante de a gente tentar aprender cálculo usando esses estudos de caso é entender que essas coisas não surgem do além. Né? Porque, às vezes, quando a gente está estudando cálculo, parece que, matemática especificamente, parece que a coisa cai meio do céu, assim. De onde que surge? Por que o cara está fazendo isso? Mas se você vê, praticamente todas as grandes ideias da matemática, elas surgiram para tentar explicar fenômenos concretos, especialmente fenômenos físicos. Em economia, a gente teve algumas inovações que os matemáticos fizeram, mais celebremente a teoria dos jogos, do Nash, mas você tem os grandes gênios da matemática hoje também têm contribuições na física, porque a ideia é a gente tem fenômenos concretos que a gente não consegue explicar. E esses nossos modelos atuais, por exemplo, matemáticos, não conseguem explicar. Então, a gente precisa avançar no entendimento. Isso pede um novo tipo de estrutura analítica. E a matemática foi evoluindo dessa forma. Problemas que surgiam no mundo, que não tinham explicação com a matemática do dia, pediram novos modelos. E aí surgiu alguém inventando novos modelos para tentar explicar esses problemas. Então, não é todas as coisas do mundo que crescem a taxas constantes. Então, a gente precisa de outro tipo de ferramenta. Essas ferramentas são exatamente os polinômios, nesse contexto aqui, que é o próximo tema. Beleza? Alguma pergunta aqui em modelos lineares antes de eu ir para polinômios? Então, beleza. Então, o que é um polinômio? Eu vou colocar a definição formal antes, porque é importante, tá? Mas aí a gente vai explicando com vários exemplos que ele vai ficar claro, tá? Então, como eu falei, uma das ideias também do curso é a gente perder um pouquinho o medo de definições. Definições nada mais são que um conceito sendo explicado com uma determinada linguagem. A linguagem é a linguagem da matemática, como eu falei, com um dicionário você entende tudo que tem nessas definições. Então, vamos lá. O que é um polinômio? Uma função. Então, um polinômio é uma função, isso é uma coisa importante. É chamada de polinômio C. Então, vai ter uma formulinha aqui. P de x, tá? Isso aqui é um polinômio. Em geral, a gente chama polinômio de P de x. A função polinômio a gente usa P em vez de F. Então, tem essa cara aqui. E você vai ver que tem uma estrutura bem definida em todos os polinômios. Então, eu tenho aqui A de zero, ou seja, A índice zero, x elevado a zero,
Então, se vocês lembram, x elevado a zero é 1. Tá? Então, isso é uma revisãozinha aqui. Né? Lembra que exponenciação é o número... É uma multiplicação, exponenciação. Né? Esse número multiplicado por ele mesmo. Então, o número multiplicado por ele mesmo 0 vezes é 1. Tá? Então, essa é uma convenção que a gente fez, que depois eu posso mostrar. Eu vou mostrar aqui rapidinho, antes, já que eu comecei a me enforcar aqui. É bem simples, tá? Então, por que x elevado a zero é igual a 1? É simples. X elevado a zero, você pode pensar que é isso aqui é igual a x dividido por x. Por quê? Porque aqui eu tenho x elevado a 1. Aqui eu tenho x elevado a 1 também. Isso aqui é igual a x elevado a 1 vezes x elevado a menos 1. X elevado a 1 vezes x elevado a menos 1, você soma os expoentes. Isso aqui dá x elevado a zero. Só que vocês concordam que o número dividido por ele mesmo é 1. Então, isso aqui é igual a 1. Beleza? Então, foi uma prova de 30 segundos aí por que um número vezes 0 é igual a 1. É engraçado que pouca gente já, de fato, viu essa prova. Por que um número elevado a 0 é 1. Mas é uma prova bem simples. Basicamente, a ideia é que ele é um número dividido por ele mesmo. Por isso ele é 1. Tá, de novo, isso aqui é uma convenção matemática que os matemáticos definiram que é assim, mas ela tem uma lógica, que é exatamente essa aqui. Tá? Mas esse é só um parênteses para não deixar isso solto. Então, ó, sempre vai começar com essa estrutura, a índice 0, x elevado a 0. Aí você vai ter a índice 1, x elevado a 1, mais a índice 2, x elevado a 2. Aí você vai ter 3 pontinhos, porque, ou seja, isso continua até o número arbitrário n, x elevado a n. Então, como eu falei, isso aqui é um pouquinho mais abstrato e a gente vai parar um pouquinho para tentar entender, mas assim, vocês já viram isso e é só uma questão de passar por cima do jargão. Então, o que significa cada coisa aqui? Esse n é um número inteiro, não negativo. Número inteiro negativo é 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito. Tá? Então, n é um número inteiro não negativo, porque é uma exponenciação. E esses numerozinhos? A0, A1, A2, AN. Então, A0, A1, AN. Elas são constantes. E elas tem, claro, cada um vai ter um índice, porque elas podem ser diferentes. Então, são constantes chamadas de coeficientes do polinômio. Então, isso aqui é a definição de polinômio. Por que polinômio? Eu não lembro exatamente do que significa no grego cada coisa. Eu sei que poli é muitos. Então, exatamente isso daí que você tem muitos monômios, que é cada uma desses termos aqui. x0, x1, x ao quadrado. Por isso que é um polinômio. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, tá? Antes de falar alguns propriedades de polinômios, eu vou dar um exemplo, que acho que vai ficar claro. Então, por exemplo, eu já conecto com a discussão que a gente parou ali, né? Que eu preciso de um comportamento não linear que me ajude a explicar a pandemia. Então, um exemplo aqui. P de x é igual
a 2x à sexta menos x à quarta mais 2 quintos de x ao quadrado mais... Vou colocar 2. Isso é um polinômio. Tá, professor, por que tem a ver o de cima com o de baixo? Então, olha só. Vamos traduzir as coisas aqui. Eu vou reorganizar esse daqui de baixo para ele ficar igualzinho de cima. Para a gente ter entender que a fórmula está vindo da definição. Então, eu vou reorganizar isso aqui. Ó. Então, vai ficar esse aqui. Vai ficar P de x. Então, eu vou jogar esse 2 para frente, vamos ver por quê. Vai ficar 2. Então, vou colocar aqui mais 2 quintos de x ao quadrado menos x à quarta mais 2x à sexta. Tá? Só reorganizei. Lembra que isso aqui está implícito, mas tem um mais aqui na frente, né? Eu acho que minha conexão ficou um pouquinho ruim. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos sim. Deu uma falhada assim, Frota, mas deu uma falhada na hora que você estava reorganizando os dados aí. Deu para ver, não deu para ouvir só. Tá, mas dá para ver o roxo aqui, o P de x? Tudo. Perfeito. Tá, beleza. Então, beleza. Então, vamos conectar as duas coisas aqui. Esse primeiro termo aqui, ó, é esse aqui, ó. É isso que eu vou ter que fazer com cores diferentes aqui. Então, esse primeiro termo aqui, ele é esse aqui. E por que ele é esse aqui? Porque eu vou escrever da forma que está ali, ó. Ele é exatamente 2x elevado a 0. Lembra que x elevado a 0 é igual a 1. Então, ele é esse termo. Então, o 2 aqui, nesse caso, é o A0. Esse termo aqui, A1x1, a gente omitiu ele, mas ele não é necessário. Porque eu posso omitir algumas coisas no polinômio. Um outro modo de falar é que A1 é igual a 0. Então, eu tenho aqui uma omissão que é A1 igual a 0. Quando A1 é igual a 0, um número multiplicado por 0, ele some. Então, todo esse termo aqui, A1x1 vai sumir. Então, isso aqui também está aqui. Então, vou colocar aqui, ó, embaixo. Mais A1x1. No entanto, A1 é igual a 0. E aí, tudo isso aqui vira 0. Então, eu vou colocar em vermelho. E aí, a gente vai ter esse termo aqui, que é o A2x2. Que é esse aqui, ó. Eu acho que dá para perceber que 2,5, 2 divididos por 5, isso aqui é o A2, e o x ao quadrado é o x2, tá ali. Então, aí a gente tem uma conexão bem clara. Aí eu tenho os 3 pontinhos aqui, que é exatamente para mostrar que eu tenho uma série de outros coeficientes. Nesse contexto aqui, eu tenho esse aqui, ó, menos x à quarta. Que nesse caso aqui, o que significa? Significa que o A4 é igual a menos 1. Então, eu tenho menos 1 x elevado à quarta. Esse é o coeficiente 4. E termina no n igual a 6. Ou seja, o ANXN. Eu vou colocar nessa cor aqui. O ANXN. Que é esse aqui.
Nesse caso, o A6 é igual a 6. Então, vejam, eu acho que dá para entender aqui que isso aqui tem uma conexão muito íntima com isso aqui. Eu só simplesmente estou colocando eu rearranjei e coloquei na forma que está explícito aqui. Mas o que é um polinômio? Exatamente essa soma, né, de coeficientes. Ah, perdão, a 6 é 2. Correto. Perfeito. A 6 é igual a 2. E é o coeficiente 6, por isso que eu confundi. Então, um polinômio nada mais é que uma soma desses elementos que estão elevados a diferentes potências. Então, eu tenho aqui 2x elevado a 0, 2 quintos elevado a x2, menos x elevado a quarta, mais 2x elevado a 6. E o interessante desse tipo de função é que ela tem um comportamento não linear. Então, por exemplo, x, quando p igual a 1, eu tenho aqui 2 quintos de 1 menos 1 mais 2 vezes 1. Se eu tenho 10, eu posso ter outro comportamento. No sentido que eu tenho uma coisa negativa aqui, que é o menos x à quarta. Então, eu vou ter um comportamento não linear. Ele pode crescer a uma taxa por um período de tempo, e depois ele pode decrescer. Ele pode ter diferentes tipos de curvatura, essa função. Então, isso aqui vai ser o mais usado. Diferentes tipos de polinômios são os mais usados para exatamente entender esses fenômenos não lineares, que é o caso que nós temos, que é exatamente a epidemia. Tá? Mas a estrutura é sempre essa. Eu vou até fazer de novo aqui. Ó. A estrutura geral é P de x é igual a o primeiro coeficiente mais o segundo coeficiente, aí até um coeficiente arbitrário, que eu vou chamar de ANXN. E o que é esse N aqui? Esse N é o que a gente chama do grau do polinômio. Então, N, o último ou o expoente mais alto, ele é chamado de grau do polinômio. Então, quando a N é diferente de zero, né? Porque se ele for igual a zero, esse polinômio vai sumir, esse monômio vai sumir. Então, o grau do polinômio é igual a N. Então, esse polinômio aqui, que a gente viu, esse em roxo, tem grau 6. Né? Porque é o valor desse último do expoente mais alto. Tá? Então, isso é um exemplo de polinômio. Tá? Uma definição também importante de polinômio. Então, eu vou começar a mostrar diferentes polinômios de diferentes graus. E aí você vai ver que, basicamente, você tem uma série de famílias de funções que são usadas para modelar diferentes tipos de fenômenos. Então, por exemplo, um polinômio de grau 1. Como é que é um polinômio de grau 1? P de x é igual a 0x0 mais a1 x1. Vamos reescrever isso. Vou manter o a 0. X elevado a 0 é quanto? É 1. Então fica 0 vezes 1 mais a1 x elevado a 1, que eu vou deixar como x. Agora,
Isso aqui não parece muito com isso daqui? Y igual a f de x é igual a b mais m x? Isso não é exatamente a função linear? Então, um polinômio de grau 1 é uma função linear. Então, uma classe particular de polinômios são exatamente as funções lineares. Então, vou colocar aqui. Quando n igual a 1, p de x. Vou colocar aqui essa flechinha, lembra o que significa? Significa implica. Ou então. Vou colocar aqui, então. Então, p de x é uma função linear. Mas a gente já viu, já discutimos, que funções lineares não são tão úteis para explicar a epidemiologia da doença. Quem sabe um polinômio de grau 2 seja suficiente, ou seja, um possível candidato para explicar. Então, o que é um polinômio de grau 2? Ele vai ter uma forma bem estruturada, como eu falei, é só manter a mesma regra que a gente está usando nos últimos dois exemplos. Então, P de x é a 0, x0, mais a1, x1, mais a2, x2. Isso aqui, quando tem esse quadrado aqui, ó, x elevado ao quadrado, isso aqui a gente vai chamar, convencionou-se chamar de função quadrática. E são funções importantíssimas. Por quê? Porque uma função quadrática, ela tem sempre uma forma. Uma coisa bem definida. Então, o gráfico de uma função quadrática, ele é sempre uma parábola. Então, isso é uma característica de funções quadráticas. É uma parábola. Então, o que é uma parábola? Eu vou desenhar para vocês aqui. Então, a gente tem duas possibilidades. Então, possibilidade 1. Né? Isso aqui é que a gente se divertiu bastante no ensino médio fazendo fórmula de Bhaskara. Então, quando A2, que é o coeficiente do polinômio ali, coeficiente do segundo elemento do polinômio, né? do expoente de ordem mais alta nesse caso aqui. Quando o A2 é maior que 0, ou seja, quando o coeficiente associado ao elemento quadrático é positivo, a gente vai ter uma parábola voltada para cima. Que é uma coisa dessa forma aqui. Vou fazer em vermelho aqui. Esse é um P de x quando o A2 é maior que 0. Então, todas as funções que tenham essa cara aqui vão ter esse formato. Vão ter essa cara. Tá? Então, isso é um exemplo. A segunda opção é quando o A2
é menor que zero. E aí a parábola vai ser voltada para baixo. Então eu vou ter aqui y, x, e eu vou ter uma coisa assim. Claro, isso aqui é um exemplo. Ela pode ser várias, ela pode ser assim, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui. São diferentes exemplos. Eu estou dando um exemplo de uma parábola. Voltada para baixo, né? Quando o coeficiente ali quadrático, o coeficiente do elemento quadrático é negativo. Aí a pergunta que fica é... Então, a pergunta. Uma função do tipo y igual a f de x. Ou vamos já colocar nos termos lá. N de t. Que eu tenho, por exemplo, 10 mais t mais t ao quadrado. Isso aqui pode explicar a evolução da epidemia? E aí, alguém tem um palpite? Imagine que vai ser uma coisa... Peraí que alguém falou aqui, acho. A 6 não é 2, não. Isso eu já respondi. Então, eu tenho aqui uma coisa que é quadrática. Então, ela vai crescer a taxas crescentes, concorda? Porque t ao quadrado, aqui, esse termo, quando o t começar a ficar grande, ele vai começar a dominar. Então, isso aqui não vai crescer linearmente, né, a taxas constantes, que era um problema que a gente tinha. Então, a pergunta, isso aqui resolve? A gente consegue ser um bom palpite para como a epidemia vai evoluir no mundo, no Brasil? Alguém arrisca? Legal, legal. Então, o Gustavo falou o seguinte. Não, por quê? Isso aí, cara, esse raciocínio é muito bom, porque em cálculo, possivelmente a última coisa que o Rodolfo vai falar é exatamente a questão de maximização e minimização. E esse raciocínio é fundamental. O que ele falou? Ele falou, não, porque numa pandemia, ou numa função que é dessa forma, o vértice dela, ou seja, o mínimo dela, tá? É o vértice dela, é um mínimo, né? É esse ponto aqui. Então ela atinge um mínimo. Ela não atinge um máximo. E a pandemia, como ele falou, a gente assume que ela atinge um máximo e não um mínimo. Então pode ser que ela tenha uma cara assim. Certo? Mas daí a pergunta que fica é... Então tá bom, então uma função assim explica a pandemia? Ou pode ser um bom candidato? Vamos deixar melhor, vamos deixar assim, 10 menos t ao quadrado. Uma função desse tipo. Essa função tem um desenho assim, ó.
O que é estranho nisso com o comportamento do Covid? O que falta, parece? Quando a gente olha essa curva, a gente olha as curvas que a gente viu. Vamos ver se alguém fala. Tipo, isso aqui seria um candidato. Faltas possíveis N ondas. Isso aí. Essa é a ideia. Então, a gente não tem casos ou mortes negativas e faltas possíveis N ondas. Então, por exemplo, o que a gente podia fazer para resolver a questão dos negativos, a gente podia falar para T por exemplo, para T maior. Não, isso aqui não vai resolver. Eu vou explicar de outra forma. Vou explicar do Pedro, eu já conecto com a do Gustavo. A gente não teve coisas negativas. Então, eu posso falar, então a gente pode impor uma condição aqui que nosso modelo só se faz sentido quando n é maior que zero. Então, eu estou impondo isso. Aí o modelo vai ficar com essa cara aqui, ó. Mas aí a gente continua com um problema. Que o que parece que isso aqui descreve? Isso aqui parece que descreve uma coisa que só está caindo, que não é o nosso caso. Então isso aqui ainda não explica exatamente o que o Pedro falou ali. Se eu entendi o que ele falou, as ondas. Então a gente precisa de uma coisa que ela cresça e depois ela caia. Então parece que esse tipo de comportamento aqui, que essa função descreve, não é suficiente. Então isso pede um novo tipo de polinômio. No nosso fio explicativo aqui. Que a gente vai imaginar que é um polinômio de grau 3. Então, um polinômio de grau 3. E ele tem uma forma também bem característica. Que é a seguinte: P de x vai ser A0x0 mais A1x1 mais A2x2 mais A3x3. Lembra que o x0 é igual a 1. Então, vocês podem encontrar esse... Em geral, vocês vão encontrar polinômios de grau 3 do seguinte jeito, exposto da seguinte forma: ax ao cubo mais bx ao quadrado mais c de x mais d. Então, essa é a forma mais usual de encontrar um polinômio do grau 3. Eu estou passando desse jeito primeiro, mais formal, que é só para a gente fixar que são a mesma família, a mesma lógica. Então, você pode escrever um polinômio de grau 1, polinômio de grau 1000. Vai ser sempre a mesma forma. Tá? Mas como ele é muito comum, se costuma usar essa segunda forma. Mas é só para mostrar que elas se referem à mesma coisa. Então, usando as cores aqui, isso aqui se refere a isso. Isso aqui se refere a isso. E isso aqui se refere a isso. Então, esse é um polinômio de grau 3. E a gente costuma chamar isso
como ele é extremamente comum, de função cúbica. Então, vou dar um exemplo. Uma função cúbica comum seria x ao cubo menos x mais 1. E como é que se comporta uma coisa tipo x ao cubo? Então, exemplo 1 aqui. Aqui, exemplo 2. Uma coisa tipo x ao cubo, essa função, eu sempre tenho dificuldade em desenhar x ao cubo. Mas é uma coisa mais ou menos dessa forma aqui, ó. Eu falei, para mim tem uma certa dificuldade de desenhar. Mas é uma coisa desse tipo. Então ele tem essas ondulações aqui. Mas, de novo, a gente fala, pô, mas isso aí, não sei se isso aí explica o comportamento do Covid. Né? Porque isso aí só, de certa forma, ele só cresce. Então parece que ele precisa de uma certa combinação, né, dessas duas coisas. Para ser uma boa explicação. Então a gente vai para a ideia de polinômios de graus maiores. Que são muito comuns em muitas aplicações. Então, por exemplo, y igual a x à quarta menos 3x ao quadrado mais x. Então, esse aqui eu plotei o gráfico numa calculadora gráfica antes. E eu vou mostrar para vocês como é que fica. Então, eu tenho aqui y, eu tenho aqui x. E o gráfico dessa coisa é mais ou menos assim. E eu vou parar um tempo para explicar por que ele é dessa forma. Então, esse é o f de x. Aí a pergunta que vocês deveriam fazer é, ou que é natural que se faça, tá, mas por que ele é assim? E aí é uma coisa interessante, no seguinte sentido. Como é que eu penso em gráficos quando eu olho polinômios? Bom, o que eu sei? Eu sei que parábolas têm esse comportamento aqui. Elas têm esse desenho. E eu sei que coisas cúbicas têm esse desenho. E eu sei que coisas lineares têm esse desenho aqui. Né? Bom, a partir da quarta potência, vocês concordam que x à quarta é x ao quadrado vezes x ao quadrado? Então, nada mais é que uma parábola um pouco mais inclinada. Então, como é que eu vejo isso? Vamos fazer assim, ó. Aqui eu tenho x. Aqui eu tenho x ao quadrado. E aqui eu tenho x à quarta. Então, eu tenho aqui 1. X elevado ao quadrado é 1. E aqui é 1. Então, aqui 2. Aqui 4. E aqui 16.
Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 16. E aqui eu já nem sei quanto dá. 16 elevado a quarta. Deixa eu até fazer na minha calculadora aqui. Então, 2 elevado a quarta. Perdão, 4 elevado a quarta. 256. Então, olha o que está acontecendo. Se eu for desenhar essas duas funções aqui, vou desenhar aqui, ó. Eu tenho aqui 1, aqui tenho 2, 3 e 4. Aqui eu tenho a mesma coisa. Então, quando x igual a 1, x ao quadrado, x à quarta é igual a 1. Então, eu vou ter esse ponto aqui. Aqui eu vou fazer assim, ó. Quando é menos 1 também, eu vou ter aqui. Certo? Quando x é igual a 2, x ao quadrado é 4. Então, eu vou ter aqui 4. 2, 3, 4. Então, quando x é igual a 2, x ao quadrado, que é y igual a 4, também aqui, menos 4. Tá meio torto o gráfico aqui, mas acho que dá para pegar a ideia. Então, eu vou fazer isso aqui em laranja. E quando é 4, é 16. Então, isso aqui até sai do gráfico. Vamos imaginar que está aqui, mais ou menos, o 16. Já vão entender por que eu estou fazendo isso. Então, está aqui o 16. Então, quando é 4, a gente vai ter 16. Então, vai estar mais ou menos aqui. Então, qual que é a cara de x ao quadrado? Como eu falei, você plota os pontos. Então, a cara de x ao quadrado, que eu vou colocar em roxo, é uma coisa assim. Estou conectando os pontos. Tá meio mal desenhado, mas é o que temos. X ao quadrado. O que é x à quarta? Bom, quando x é igual a 2, x à quarta é 16. Então, x à quarta está aqui. Então, se eu conectar esses pontos aqui, eu vou fazer isso em, sei lá, vou pegar outra cor aqui. Esse salmão. Se eu conectar aqui os pontos do x à quarta, ele vai ser uma coisa assim, ó. Então, ele nada mais é que uma parábola que cresce mais rápido, mais inclinado. E x à sexta? Bom, x à sexta deve estar assim, ó. Percebe? Então, potências mais altas, elas basicamente simulam o comportamento de potências mais baixas
que são pares. Então, x ao quadrado é par, x ao quarto é par, x ao sexto é par, x ao oitavo é par. Então, todos se comportam igual, mas com um crescimento mais rápido. Então, as funções ímpares, x ao cubo, x à quinta, x à sétima, x à nona, vão emular o comportamento de x ao cubo, porém crescendo mais rápido. Então, o que essa função está me falando aqui, ó, é que quanto mais x cresce, se eu tenho uma equação que tem vários monômios, se eu tenho x à quarta, x ao quadrado, x, o que domina no longo prazo? Nessa função, por exemplo. Qual que é o termo que domina quando x cresce? Vai ficando cada vez maior. Vamos ver se vocês estão ligados. À medida que x fica grande, então quando o x vai crescendo, qual é o termo que domina? Que mais influencia y? Me arrisca? O de maior grau, perfeito. Por quê? Por causa desse crescimento aqui. Então veja, x à quarta, quando x é igual a 4, já é 256. Então por que tem esse gráfico bizarro aqui em cima? Bom, olha só, o que é essa função? É uma combinação. É uma combinação de três coisas. É uma combinação de x à quarta, de menos 3x ao quadrado e de x. Então, olha só. Se a gente fazer um gráfico rapidinho aqui, de cada um, a gente sabe que, ó, x à quarta, ele tem um gráfico dessa forma aqui, bem inclinado. Menos x ao quadrado tem uma forma de um gráfico assim. E x tem uma forma de um gráfico assim. Correto? Então, olha para esse gráfico aqui. E o que está acontecendo aqui? Bom, quando x é igual a 4, por exemplo, x a quarta é 256. Então, a partir desse valor aqui, ó, quem que está dominando? Bom, esse gráfico está se parecendo muito com esse gráfico aqui, ó. X à quarta. Agora, em valores pequenos, eu tenho coisas... O gráfico está negativo. Então, o que está dominando? É isso aqui, ó. Porque eu tenho aqui esse menos 3x. Então, por exemplo, quando eu coloco y igual a 1, perdão, x igual a 1, eu vou ter aqui y1, que é 1 menos 3 mais 1, que é menos 1. Então, eu tenho esse comportamento aqui que está sendo dominado por essa parte aqui. E ele tem esse formato meio bizarro, porque eu tenho mais esse x aqui que está reduzindo um pouco a influência do menos x ao quadrado no começo. Por que eu estou fazendo essa discussão? Primeiro que eu estou introduzindo esses conceitos gráficos, que eu acho que são bem importantes. Um jeito de pensar que eu acho que vão usar bastante. Mas também para falar, bom, se eu quero modelar uma coisa... Tá, então, vamos chegar no problema final aqui. Eu quero modelar uma coisa que cresce. É uma coisa que, mais ou menos assim, né? Ela cresce a taxas bem suaves. Aí, de repente, ela cresce muito.
Aí ela atinge um apogeu, aí ela começa a cair, ela pode ter um platô durante um longo período, e ela começa a cair acentuadamente, e ela termina. Então imagine que a epidemia se comporta dessa maneira. Vocês concordam comigo? Para eu modelar uma coisa desse tipo aqui, eu não vou ter que usar, mas esse aqui é o tempo, um conjunto de, uma série de funções, uma série de, se eu tentar atacar isso com polinômios, eu não vou ter que usar uma série de polinômios aqui? Então não vai ser uma coisa simples que eu vou ter que usar para tentar simular, ó, ele vai ter que crescer nessa faixa, ele vai ter que decrescer nessa faixa, vai ter que ficar constante nessa faixa. Então vai ser um polinômio complexo, vai ser um polinômio com por exemplo, vários termos lá. Não sei quantos termos vão ser necessários para eu conseguir explicar esse fenômeno que eu estou tentando explicar. E claro que, além disso, eu vou ter que introduzir aqui a aleatoriedade, que é exatamente onde entra a estatística. Porque isso aqui é determinístico. Eu preciso de aleatoriedade, eu preciso de incerteza para conseguir entender esse problema, que é um problema de incerteza para começar. Beleza? Então a ideia, claro, idealmente a gente falaria de muitas mais funções, mas como a ideia é fazer uma coisa um pouco assim, da gente conseguir atacar os principais problemas, os principais conceitos de cálculo que são necessários, eu quis fazer mesmo essa abordagem baseada em problemas. A gente tem um problema, a gente tenta resolver esse problema com diferentes ferramentas. Então, o que a gente fez hoje? Basicamente, a gente tentou explicar um problema matemático, um problema concreto via modelagem matemática. E eu dei alguns exemplos de modelos de ferramentas matemáticas que podem ser utilizadas para explicar esse fenômeno concreto. O que faltaria eu explicar, e que num curso de cálculo teria mais tempo, a gente faria. Eu teria que explicar funções exponenciais, funções logarítmicas, funções racionais. Eu teria que explicar um pouco de composição de funções. Então, tudo isso são coisas que seriam, idealmente, vocês teriam antes de acessar a questão de limites e derivadas. Mas eu acho que, se vocês, como eu falei, irem um pouco atrás agora, irem para o Khan Academy, darem uma estudada lá em funções, tem todo um bom guia de funções lá. Vocês resolverem a lista que eu mandei para vocês, que eu vou mandar para vocês agora, e vocês pegarem talvez um livro de cálculo, dar uma estudadinha, eu acho que vocês conseguem chegar bem tranquilos para entender os conceitos que são necessários para limites e derivadas. Vocês vão ver, isso aqui que eu passei meio que a base para realmente entender esses conceitos que vão ser bem necessários ao longo do curso. Beleza? Acho que é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Eu estou aberto aí a perguntas e comentários que vocês têm. Mas obrigado pela presença.